Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, mais um vídeo juntos, né? Como é que vocês estão? Então, a gente vai fechar nossa reflexão sobre a batalha espiritual com esse vídeo. Não que a gente feche os vídeos em relação à batalha espiritual, porque a batalha espiritual a gente tem a todo momento, né? Afinal de contas, no fim das contas, tudo é uma batalha espiritual, né? Então, hoje eu vou fechar com o último dos 3 inimigos da alma, que a gente já falou da carne, falamos do mundo e agora nós vamos falar do diabo, Satanás e seus demônios, né? E aí vocês não vão acreditar como é que é as coisas, né? Vocês acreditam que eu deletei? Eu gravei esse vídeo ontem, tava lá editando ele, não sei o que eu fiz, fui lá fui na nuvem e deletei. Coisa estranha, né? Vamos refletir sobre o assunto e a gente depois fala ou pensa alguma coisa sobre isso, se pode ter alguma coisa a ver ou não. Pode ser que não também, né? Pode ser que foi só um der meu, né? E deletei o negócio sem querer. Mas vai saber. Então vamos lá. Vamos falar então sobre o diabo e seus demônios, né? Satanás e seus demônios. E aí é muito importante você continuar comigo até no final, porque eu levantei alguns pontos que são pontos fortes e pontos fracos dele. Então, vou começar pelos pontos fortes, mas depois vou falar onde que a gente pode também atacar ele no ponto fraco. E aí vai ser mais pro final. Então, vamos ficar junto, porque com certeza isso vai te ajudar no seu dia a dia, tá bom? Para você que já gostou do tema, que achou esse tema legal do vídeo de hoje, já dá seu like, porque depois você vai esquecer. Então já dá seu like aí, deixa o like, né? Eu gostei. E também para as pessoas que gostam desses temas que eu trago, né? Essas reflexões. Para quem me conhece sabe que eu gosto muito de cutucar, né? De fazer as pessoas refletirem e tirar um pouco as pessoas daquela sensação assim, de comodidade, né? Tirar um pouco da zona de conforto, porque a gente precisa refletir sim sobre a nossa vida, se a gente está levando ela da forma correta ou não, tá bom? Então, se vocês gostam desses temas, já se inscrevam, porque aí vocês, à medida que eu for colocando os vídeos, né, vocês vão receber a notificação, e também os likes e a inscrição ajudam muito para que os vídeos que eu vou postando, eles vão circulando, né, dentro do YouTube. Então isso ajuda bastante nessa circulação dos vídeos, tá bom? Então vamos lá. Galera, então primeiro ponto, eu vou começar a partir dos pontos fortes, tá? Ele tem vários pontos fortes, infelizmente, mas eu elenquei 3 pontos fortes, que na minha visão assim, são pontos fortes que aparecem bastante assim, no nosso dia a dia, e por mais que, na verdade assim, não que aparecem, eles são grandes pontos fortes e às vezes a gente nem percebe isso, mas são, tá? Então o primeiro ponto que eu queria levantar dele, quando eu falo dele, é de Satanás e seus demônios, tá? Que eles são profundos conhecedores da palavra de Deus, profundos conhecedores da palavra de Deus. Eles conhecem isso aqui, ó, de cabo a rabo, e conhecem isso aqui também, viu? Catecismo, conhecem demais. Vocês podem ficar espertos que eles conhecem muito mais do que a gente, e não só isso aqui, eles conhecem a palavra como um todo, Jesus como um todo profundamente, né? Deus, enfim, todo o plano da salvação. E aí qual que é a passagem que eu quero trazer para vocês, né? Que eu sempre, como vocês sabem, eu gosto de trazer alguma passagem, a reflexão, seja da Bíblia, né? Ou do Catecismo, aqui em Mateus capítulo 4, tá? Onde que o diabo nos mostra o seu conhecimento das Escrituras. Jesus está lá durante os 40 dias, né, no deserto, sendo tentado pelo diabo, né, que inclusive foi a quaresma, agora que a gente passou. E aí
no meio das tentações que o diabo está promovendo para Jesus, o que acontece? Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que teu pé não tropece em nenhuma pedra. Olha que coisa linda, o diabo falando. Ele está falando partes da Bíblia, né? Só que aí Jesus, né, que é lógico é muito mais conhecedor do que ele, lhe responde: também está escrito: não tente ao Senhor seu Deus. Então, meus amigos, está aí. Primeiro ponto: profundos conhecedores das Escrituras, da Palavra de Deus. O que isso é de perigoso para nós? A todo momento vocês estão escutando lindas palavras, em todos os lugares, palavras que te confortam o coração, palavras que fazem você pensar e falar assim: é verdade, é isso mesmo. O que eu posso te falar? Cuidado, porque o diabo, como o próprio São Paulo diz, né, ele se veste de anjo de luz. O diabo, ele faz isso, ele se veste de anjo de luz. Então, cuidado, porque pode ser que não seja um anjo de luz, tá? Então, como eles são profundos conhecedores da palavra, então você pode de repente estar escutando algo, acreditando em algo, tendo certeza que isso é verdadeiro, mas que na verdade isso está te levando para longe de Deus sem você perceber. Sem você perceber. E é aí que mora o perigo. Quando você vê, você já está longe de Deus. E aí eu lembro de um amigo meu que comentou esses tempos, né? Que ele também tinha escutado, né? Mas ele falou muito sabiamente. É igual quando você vai andando para longe de uma cidade, né? Quando você olha para trás, a volta também é longa, né? Então, quanto mais longe você vai se distanciando de Deus, essa volta ela pode se tornar mais longa ainda, né? Então, não se afaste de Deus, não se afaste dos mandamentos de Deus que estão aqui, ok? Tá? Nós católicos, ok? Acreditamos nos mandamentos de Deus que estão aqui, meus amigos e irmãos. Beleza? Então, primeiro ponto, ele conhece demais da palavra e pode e vai usar dela contra a gente, tá? Então, para a gente lutar contra isso, o que a gente tem que fazer? Conhecer também. Tem jeito? Não. Você precisa conhecer também um pouco. Não é um pouco não, tem que conhecer muito da palavra de Deus para entender os verdadeiros desejos de Deus para nós, ok? Segundo ponto, como a gente já falou em outros vídeos, vou até colocar os links deles aqui embaixo para vocês acessarem, tá? Sobre a batalha espiritual. Satanás e seus demônios, eles são anjos. Vocês lembram disso? Que eles são anjos? E se eles são anjos, eles são poderosos. São sim. E é importante a gente saber disso para a gente poder lutar contra isso. E aí é onde que mostra aqui que eles são de fato anjos, né? É lógico que assim, toda a Bíblia, onde aparece, explica isso, mas é sempre importante trazer para ajudar você, irmão, a entender um pouco mais aonde que estão esses pontos, né? Aqui na Sagrada Escritura. Lá em Apocalipse, quando teve a batalha, lembra? Batalha no céu entre São Miguel Arcanjo contra Satanás. Aconteceu então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. Também o dragão combateu junto com seus anjos, mas não venceu, e não houve lugar para eles no céu. Então foi expulso o grande dragão, que é a antiga serpente, o chamado Diabo e Satanás. Ele é o grande sedutor de todos os habitantes da terra. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos junto com ele.
seus anjos foram expulsos junto com ele. Ou seja, eles são anjos, e se são anjos, são poderosos. E quantos desses anjos caídos estão por aqui? Esses demônios? Um monte. Vocês podem ficar tranquilos que tem mais anjos de Deus do que anjos de Satanás. Vocês podem ficar tranquilos. O que a Bíblia nos fala, a tradição também nos conta, é que a terça parte foi varrida do céu, né? Quando eles foram expulsos. Então 1/3 dos anjos vieram junto com Satanás. Então tem 1/3 dos anjos caídos, ou seja, dos demônios, né? Mas eles são em menor número, mas são um número grande. E é importante que a gente entenda que são um número grande e que a gente está cercado por eles, né? Não precisa ter medo, não. Nós vamos falar sobre isso ainda nesse vídeo. Não precisa ter medo, não. Mas é importante que você saiba que eles estão em volta da gente, tá bom? Beleza, então já falamos que eles são profundos conhecedores da palavra de Deus, certo? A gente já falou que eles são anjos, e se são anjos, são poderosos, ok? O terceiro ponto que nós vamos falar é como eles atuam, né? Eles atuam na nossa imaginação. Então isso é um ponto fortíssimo deles. Eles conseguem atuar na nossa imaginação sem a gente perceber. Eles atuam no nosso pensamento, tá? E aí eu trouxe 2 passagens para mostrar essa atuação deles no nosso pensamento. A primeira que eu trouxe aqui é em Mateus capítulo 16, quando Jesus faz o primeiro anúncio da paixão, de tudo que vai acontecer, da paixão dele para da sua morte, né? E ele está lá com os apóstolos. Ele fala assim: desde esse momento Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito por causa dos anciãos, chefes dos sacerdotes e doutores da lei, ser morto e ressuscitar no 3º dia. Ou seja, ele já falou o que ele tinha que fazer, o que ia acontecer, né? Ele já anunciou ali o que ia acontecer. Então Pedro, levando Jesus à parte, vem cá, Jesus, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa para ti, Senhor. Jamais te acontecerá isso. Jamais te acontecerá isso. Ou seja, Pedro está querendo impedir a missão de Jesus. Falando: não vou deixar que isso aconteça a ti não, Jesus, isso é muito ruim. Jesus disse a Pedro: vá para trás de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa nas coisas de Deus e sim nas coisas dos homens. Você para mim é pedra de tropeço, porque não pensa nas coisas de Deus e sim nas coisas dos homens. Se a gente for pensar, Pedro não estava certo? Poxa, seu amigão acabou de te falar: eu vou sofrer, vou ser morto, né? Vou lá ser crucificado e tal. Apesar que ele não falou crucificado, mas eu só estou, né, ilustrando aqui. Vou ser morto e tal. Aí o que você vai falar? Fala assim: não, eu não vou deixar. Mas por que ele falou eu não vou deixar? Porque ele está pensando no sofrimento de Jesus como homem na terra, ou seja, pensamento dos homens. E só que Jesus, né, e como a gente também deveria sempre pensar, não é pensar com as coisas dos homens, mas pensar com as coisas de Deus. E isso é o certo. A gente pensar nas coisas dos homens faz com que a gente negue as coisas de Deus. Então, foi isso que Pedro sugeriu: negue as coisas de Deus. Em outras palavras, foi isso: negue as coisas de Deus, para você não sofrer, né? E aí ele, como o próprio Jesus falou: sai de mim, Satanás, vai para trás. Então, de alguma certa forma, ele estava sendo influenciado aqui por algum demônio, né? Influenciando para que Jesus não bebesse desse cálice, como o próprio Jesus fala, né? E aí tem outra passagem também que vocês conhecem. Eu acho que essa vocês lembram dela, eu acredito, né? E essa aqui vocês também vão saber, todos sabem dessa. É a passagem de quando Judas
trai Jesus, né? Todo mundo sabe que foi Judas, mas talvez vocês não lembrem dessa passagemzinha, que é em Lucas, e fala assim: Satanás, então, entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Ele foi combinar com os chefes dos sacerdotes e os chefes da guarda a maneira de entregar Jesus. Satanás, então, entrou em Judas, chamado Iscariotes. Ou seja, ele, sob influência de Satanás, né, ele foi lá e traiu Jesus. Mas eu quero pegar uma palavra que está aqui para a gente fazer a reflexão dessa passagem. Satanás, então, entrou. Para você entrar em algo tem que estar aberto. Para você entrar na casa, a porta tem que abrir. Para você entrar no carro, o carro tem que abrir. Para você entrar lá no seu serviço, a porta tem que abrir. Para você entrar na igreja, a porta da igreja tem que estar aberta. Para Satanás entrar em Judas, Judas estava com a porta aberta para Satanás. E quais são essas portas que ficam abertas? As nossas vulnerabilidades, onde que a gente é mais frágil? Essa que é a pergunta. Aonde que você é mais frágil no pecado? Aonde que você bambeia mais na hora lá e peca? Qual que é o pecado que mais assim te pesa, que você sente que é uma fraqueza sua, que você tem que lutar contra isso todos os dias? É nesse pecado que ele vai te pegar. É nesse que ele, eu não estou sugerindo, tá? Eu estou afirmando, ele vai tentar te pegar nesse pecado, tá? Aonde você é forte, ele não vai perder tempo, porque você é forte, então ele vai pegar na sua fraqueza. Judas tinha essa fraqueza do dinheiro, né? Querer dinheiro. Então o que ele falou? Vou influenciar ele para ganhar dinheiro. Ele foi lá, já não estava tão satisfeito assim, né, com o plano ali de Jesus, com tudo aquilo. Ele achou que ia ser outra coisa, né, estava diferente do que ele estava imaginando. Quer saber? Eu pego e ganho um dinheiro, né, traio Jesus e pego e ganho um dinheiro. Então, qual que é a porta sua que está aberta nesse momento para Satanás? Toma cuidado, fecha ela, tá? Beleza, então a gente falou aqui de 3 pontos, né? A gente falou do quanto eles conhecem das passagens, do quanto Satanás e seus demônios, quanto eles conhecem das escrituras, da palavra de Deus, o quanto eles são poderosos. Por que eles são poderosos? Porque eles são anjos, tá? E como que eles atuam, né? Que é muito a nossa imaginação, tá bom? Agora vamos para outra parte, vamos para falar da parte dos pontos fracos deles. Para eu trazer os pontos fracos, o que eu pensei? Eu fiquei repensando, né? Dei uma estudada, dei uma pesquisada e pensei assim: eu vou trazer para mim, as duas grandes batalhas assim que Satanás e seus demônios foram derrotados. Né? Você gostava do pá? Quais foram as 2 grandes batalhas que eles foram derrotados? A primeira, inclusive, li hoje aqui: batalha no céu. São Miguel Arcanjo contra Satanás. Naquela batalha, como que foi que São Miguel Arcanjo ganhou de Satanás? Vocês lembram? Aqui no vídeo da batalha no céu, está explicando lá, mas eu vou falar aqui uma palhinha, né? Lembra que eu falei que é uma batalha espiritual, é uma batalha no campo das ideias. Eles não têm corpo, né? Os anjos não têm corpo, eles tomam a forma que eles quiserem, mas entre eles a batalha deles é no campo das ideias. Então, São Miguel Arcanjo provou para Satanás que Satanás não era Deus, Satanás não podia ser Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, você mostrar para ele, né, que ele não é Deus, como é que você mostra para Satanás que ele é só Satanás e que Deus é Deus? Através de toda a fé em Deus. Você precisa demonstrar que você acredita nisso. Eu acredito sim
que Deus é Deus, Ele é poderoso e Ele pode fazer o que Ele quiser. E você, Satanás, não. Porque o seu poder é limitado. Porque tudo que acontece na terra é porque Deus permite. É porque Deus permite que aconteça. São providências divinas. Se não é para acontecer, não acontece. Se é para acontecer, acontece. Porque Deus quer e Deus permite. Então, essa fé, né, em Deus e mostrar que Deus é Deus e Ele não é, e a esperança da ressurreição, você demonstrar que você espera de fato que você vai morrer, mas depois você vai ressuscitar junto com os mortos, né? Quando Jesus voltar, você vai voltar junto, firme. Então, essa fé, essa esperança, né, através de todo o louvor que você faz a Deus, através de toda a oração, quando você ora para Deus, demonstrando a sua fé, quando você faz o seu jejum. Então, tudo isso é demonstração de fé, esperança em Deus. Já falei 2 pontos aqui, né? E o terceiro ponto, alguém já deve ter pensado aí, eu já falei da fé, esperança e amor, né? Então, o terceiro ponto é você demonstrar o amor a Deus. E qual que foi a batalha que foi demonstrada, esse grande amor? Foi na morte de Jesus, certo? Quando Jesus morreu na cruz, Ele demonstrou ali a maior prova de amor, como o próprio Jesus disse, prova de amor maior não há. Vocês conhecem essa música? Ela virou uma música também, né? Mas é uma passagem bíblica. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão, né? Pelo amigo. Então, quando Jesus se doou, né? Se entregou por todos nós, Ele provou ali o amor que Ele tinha, tá? Então, essa prova de amor é uma prova de humildade gigantesca. O que é você ser humilde? É você dizer não para si e dizer sim para o outro, né? Você nega-se em favor do outro. Então, essa foi a outra grande derrota que ele teve. Ele foi derrotado pelo amor, né? Então, a primeira derrota, ele foi derrotado pela fé, derrotado pela esperança e agora foi derrotado pelo amor. Então, meus amigos, está aí. Fé, esperança e amor. Se a gente conseguir demonstrar esses 3 pontos para Ele, você consegue derrotar o inimigo. E aí, eu gostaria de falar para vocês assim: não é necessário de fato que você precise ficar batalhando contra Satanás e seus demônios. Tipo assim, eu estou preocupado que eu vou batalhar contra ele, o que eu vou falar? Não. Se você praticar a fé, praticar a esperança e praticar o amor, você já vai estar batalhando contra ele. Só que aí, meus amigos, um grande ponto, inclusive vai ser o próximo vídeo que eu vou falar, é sobre o amor, como amar a Deus, tá? Eu vou falar só um pouquinho agora, mas já fica para o próximo, para vocês verem o que eu vou abordar lá. A gente, às vezes não, a gente quase sempre não ama a Deus. Você pode estar pensando, como assim eu amo a Deus? Você cumpre os 10 mandamentos como ele pediu? Se você não cumpre o que Ele pediu, isso é prova de amor, tá? Então assim, eu vou comentar depois no próximo vídeo. Então, esse amor, quando a gente tem a fé clara, firme, forte, acredita sem ver, quando a gente tem esperança firme que tudo vai se resolver, que tudo vai melhorar com a graça de Deus no momento certo, e quando eu amo a Deus, né, negando tudo que é o pecado, negando os prazeres da carne, negando os prazeres do mundo, tudo em favor de Deus, porque Ele é meu Deus. Quando eu pratico esse amor, eu já vou estar combatendo a carne, combatendo o mundo, combatendo o demônio. Então, no final, basta vocês pensarem assim: imagina que tem um lago, que você, lá no meio está escrito fé,
esperança e amor. E você taca uma pedra e acerta nesse lugar. Quando acerta nesse lugar, o que vai acontecer com as ondas? Você vai gerar umas ondas, né? E imagina que todos os demônios estão em volta de você. E aí quando você acerta essa pedra, né? Quando você acerta a fé, a esperança e o amor, você consegue derrubar todo o pecado, todo o mal que está em volta de você. Tá? E aí não fica se preocupando em ficar pedindo, falando, não, que o demônio, ele não me entende, não sei o que, não sei o que, não. Porque você já faz isso já. Sem saber, você já faz. Quando você reza o Pai Nosso. O que o nosso catecismo nos explica, né? Ele nos explica que quando a gente fala mas livrai-nos do mal, aqui mas livrai-nos do mal, esse livrai-nos do mal é livrai-nos do maligno, tá? Então o que a igreja nos ensina? Eu pensava que era assim, livrai-me de ser atropelado, de ficar doente, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas na verdade livrai-nos do mal é livrai-nos do maligno. Então Deus já tem essa preocupação com a gente, né? A gente pede isso, é importante que você saiba que você já está pedindo isso, tá? E nos outros momentos de oração seu, preocupe em louvar a Deus, em amar a Deus, em mostrar a fé que você tem, a esperança que você tem nele e o amor que você tem nele, tá? Nunca se esqueça disso. Então, meus amigos, acertem a água, acertem lá no meio, que acertou a fé, a esperança e o amor. Por consequência, vocês vão estar derrubando todos os demônios que estão em volta de vocês, tá? E essa batalha espiritual, que ela é constante, ela vai ser vencida no dia a dia, com toda a graça de Deus, né? E com toda a nossa fé, esperança e amor.